Amém. Glória a Deus. Antes da gente começar o nosso louvor, Israel fechou. A gente vinha com um grupo de mulheres para Israel. Esse era o propósito. E aí, quando fechou Israel, nós mudamos, tivemos uma mudança na viagem. A gente ia fazer do Sinai ao Monte Sião, do Sinai a Sião. Então a gente ia passar pelo Egito e do Egito nós íamos para Israel. Israel fechou e aí nós fomos para a Jordânia. Era outra jornada e virou do Sinai ao Nebo. Então quando parece que a coisa está dando errado, Deus tem um propósito. Sempre. Sempre. Os próprios apóstolos, como o Bruno falou, por que eles chegaram aqui? Porque eles estavam fugindo da perseguição. Parece que Deus permite que o ninho fique inóspito, às vezes, para lançar a gente fora, né? Para mandar as flechas mais distantes. E aí nasceu no meu coração o desejo de fazer as 7 igrejas, que eu sempre quis fazer esse roteiro. E confirmei com a Edmeia, que está com a gente desde o princípio, e ela, vamos lá, Helena, vamos lá. Corajosa. Então vamos. E nós percorremos as 7 igrejas. E enquanto a gente estava aqui fazendo as 7 igrejas, quando eu visitei Éfeso, aí queimou no meu coração. Eu quero passar por onde Paulo passou. Eu quero entender o que foi isso que aconteceu aqui. Né? E aí nasceu a primeira viagem. O Bruno ajudou a gente muito no roteiro, porque não é roteiro que as agências fazem. Não é roteiro. Né? Porque a gente tem que andar grandes distâncias. A gente está no norte, a gente vai lá para o extremo sul. Né? Então a gente vai caminhar muito. Normalmente isso não é interessante para as agências. Né? Mas a Naíma também é aquela que trabalha com o ministério dela, com o chamado dela. E aconteceu a primeira viagem, foi maravilhosa. Foi tão precioso o que nós aprendemos. E nós terminamos em Troade. Em Troade nós terminamos, e eu lembro que a gente fez um vídeo, eu, Edmeia, pastor Bruno, a Naíma. Nós estamos em Troade. Foi daqui que o apóstolo Paulo parte para Macedônia. Né? E aí a gente falou isso, vem com a gente na segunda e terceira viagem. E a gente sabe, com todos os rolês da nossa economia, com tudo que está acontecendo, né? Muitas pessoas que até estavam na primeira viagem, quiseram vir com a gente, começaram a pagar a viagem para vir, mas não conseguiram. Então nós temos o privilégio, né? Eu acho, honestamente, que se eu volto na Turquia, vai ser para fazer 7 igrejas. Eu não vou fazer esse roteiro de novo. Eu não penso em fazer esse roteiro de novo. Então, poxa, que privilégio nosso. A gente veio e o Senhor tem um propósito. Ele não erra. Foi você que ele trouxe. Não é porque ele ama mais um do que o outro. É porque a gente que precisa mais, talvez. Né? Talvez o Senhor está nos dando uma oportunidade da gente viver isso, que Ele quer nos despertar. Né? A gente precisa de acordar. E a Edmeia vai nos conduzir no ensino. A Edmeia é uma mestra que sempre foi uma influência na minha vida. E eu falei com ela, porque eu bato continência para ela, não sou boba nem nada. Falei para ela, Edmeia, onde você quer pregar? Porque a gente sempre compartilhou as ministrações. Onde você quer pregar? E ela falou assim, eu quero pregar em tudo. Aí eu falei assim, ok, não, Helena, mas eu não posso fazer isso, porque as pessoas ficam na expectativa de ter uma palavra sua. Eu disse, não, eu dou a palavra em outros momentos, a gente tem devocionais juntos, a gente tem um tempo como esse juntos. Tá tudo bem, Edmeia. Vai lá. Né? E ela está comendo a Bíblia, que ela já conhece de cor e salteado, mas ela preparou tudo com muito carinho e com muita seriedade. Então, prepara o seu coração, vem coisa robusta para nós, né? E que a gente fique ligado, fiquemos atentos. Bendito seja Deus, a gente chegou. Vamos agradecer a Ele? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço, meu Senhor. Deus, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Nós te bendizemos, Senhor, de todo o nosso coração, te rendemos louvor e a nossa gratidão sincera. Que privilégio a gente poder fazer. Abrimos o nosso coração, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, o clamor do coração de cada um, e nós queremos nos derramar mesmo na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é a fonte. Tudo que nós recebemos só pode vir do Senhor, Deus. Tudo de bom que nos é dado vem do Senhor para nós. E nós queremos receber cura, favor, misericórdia, despertamento, tudo aquilo que o Senhor quer fazer conosco nesses dias. Eis-nos aqui, Senhor. Faça o que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Bom, nós vamos percorrer a jornada, as pegadas do apóstolo Paulo. E quando a gente esteve aqui no ano passado para fazer a primeira viagem, a gente ficou impressionado com as distâncias. A gente ficou impressionado com as distâncias que a gente percorreu de ônibus, de avião, né? Mas o apóstolo Paulo e Barnabé deve ter percorrido a pé ou, no máximo, no lombo de um animal, né? E aí eu fiquei pensando, como é que eles dormiam? Onde eles dormiam? Como é que eles comiam? O que eles comiam? Eles levavam coisas com eles para, tipo assim, tipo um fogareiro para fazer alguma coisa de comer? Coisas que eu nunca tinha pensado. Eu comecei a me deparar pensando nisso, né? De dentro de um conforto de um ônibus com ar-condicionado. E eu penso, meu Deus, a gente não é crente não, Senhor. A gente pensa que é, né? A gente é tudo filhote. E isso começou a reverberar na minha cabeça, e eu comecei a pensar sobre a pessoa do apóstolo Paulo. O Bruno já disse aqui que, para muitos, a igreja em Corinto mesmo, né, apareceu os caras que falavam melhor do que Paulo, os caras mais imponentes do que Paulo. Parecia assim, tinha uma fachada mais legal, e eles falaram assim, esses são apóstolos. O apóstolo Paulo, confuso, manda umas cartas afetadas aí para a gente, né? E então a gente viu claramente que o apóstolo Paulo se despiu de tudo que ele era.
apesar de o Senhor usar justamente tudo que ele tinha para tornar a mensagem, para levar a mensagem mais longe. Então, nada foi desperdiçado. Paulo foi escolhido a dedo pelo Senhor porque tinha um propósito, porque ele reunia qualidades que os outros apóstolos de Jesus não reunia, né? Ele era hebreu, judeu de judeus, né? Ele mesmo se descrevendo, ele fala judeu de judeus. O que significa judeu de judeus? O mais zeloso dos judeus, um judeu que vigia a lei do outro judeu, né? Um judeu extremamente rigoroso, ele mesmo se define assim. Quanto à lei fariseu, os fariseus, a seita dos fariseus nasceu depois do exílio. Então eles vieram para trazer o povo de volta ao caminho de Deus, para chamar Israel ao arrependimento, para chamar Israel para viverem a lei novamente. Os fariseus é que fizeram isso. Só que quando Jesus se manifestou, eles estavam tão preocupados com o que eles faziam, com o cumprimento da lei, que eles não reconheceram o Messias diante deles, né? E para a gente, fariseu, então, passou a ser sinônimo de hipócrita, né? Mas eles começaram bem. E muitas vezes a gente também começa bem. Mas como é que a gente vai terminar? Né? Melhor é o fim das coisas. E eu fiz uma breve linha do tempo. Às vezes você, o primeiro contato que você teve, gente, eu tenho feito pesquisas aí por onde eu ando, e pasmem, tem pessoas que já estão caminhando na fé há 5, 10 anos e nunca leram a Bíblia toda. Infelizmente, nas nossas comunidades de fé, as pessoas não são encorajadas a lerem as Escrituras, a estudarem as Escrituras. Muito se move na manivela emocional, né? E nos apelos de campanhas. Não que seja errado fazer campanha, né? Mas até para orar, a gente precisa de conhecer a palavra, senão a gente vai orar errado, né? E aí, eu quero falar umas coisas que para você pode parecer óbvio, mas talvez para alguém aqui na sala não vai ser, tá bom? Então, eu quero dar algumas informações para você sobre esse homem, o apóstolo Paulo, que também era conhecido como Saulo, e era apenas uma mudança em relação ao nome grego, ao nome hebraico, né? Enfim. O nascimento dele foi provavelmente entre os anos 5º e 10º depois de Cristo. Então, totalmente contemporâneo de Jesus, né? E ele nasceu em Tarso, a cidade que a gente vai conhecer amanhã, que é no sul, na Cilícia, atualmente o sul da Turquia. Era cidadão romano. E quem já leu, né, quem leu o livro de Atos aí na preparação, viu que ele era cidadão romano. E às vezes ele apela como cidadão romano. Ele está preso. Por que vocês prenderam a gente sem julgamento se eu sou cidadão romano? Né? Ele apelou para César. Ele fez isso como cidadão romano. E por que ele era um cidadão romano? Mas espera aí, ele era judeu, mas era cidadão romano e era de nascimento, não era de comprado a cidadania dele, né? E então isso leva a gente a acreditar que ou o pai dele ou o avô dele eram cidadãos romanos. Então ele herdou por nascimento. E provavelmente o pai ou o avô que recebeu essa cidadania pode ter feito isso. Isso tudo é especulação, tá, gente? Se acredita é isso, porque ele, se foi por nascimento, ele herdou, né? E provavelmente o pai ou o avô prestou algum serviço relevante para o Império Romano e, em troca, recebeu esse reconhecimento. Né, ganhou a cidadania romana. Isso trazia grandes privilégios, como esses que eu citei aqui, mas também dava para o apóstolo Paulo acesso livre. Ele podia caminhar livre em muitos lugares que um judeu comum, sem esses atributos, não poderia, talvez, ter essa liberdade de ir e vir, como ele tinha no princípio, né? Depois as coisas mudaram. Ele estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que era um mestre nas escrituras. Então Paulo era um exímio cumpridor da lei e ele conhecia a lei, cada vírgula, cada ponto. Ele era excelente nisso. E por causa desse zelo todo, ele se tornou um perseguidor de cristãos. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi assassinado a pedradas, Paulo estava ali consentindo com o assassinato dele, segurando a roupa da galera que estava apedrejando. Eu fico imaginando a morte por apedrejamento, como é que era terrível. E o rosto de Estevão era como um anjo. Eu fico imaginando o impacto disso naquelas pessoas que estavam ali. Mas para Paulo, vão matar. E ele saiu perseguindo a igreja de Jesus. Ele não queria apenas prender, gente. Em alguns casos ele prendia
em outros casos, ele matava. Então não era um perseguidorzinho. E ele tinha certeza que ele estava fazendo o que era certo, o que agradava a Deus. Né? Tem uma música do Estênio Márcio, depois eu vou colocar para vocês ouvirem, que fala assim, que ele tinha um zelo equivocado. Eu acho bonito falar, o zelo equivocado levava ele a ter ódio, mas aí na estrada para Damasco, na estrada para Damasco tudo mudou. Jesus vem e se revela para o perseguidor da igreja, dizendo: por que você está perseguindo a mim? Jesus toma as dores da igreja. Você não está perseguindo pessoas, não, Paulo. Você está me perseguindo. Você está perseguindo o meu evangelho. Você está perseguindo o meu plano para a humanidade. Né? E ele então se manifesta. Paulo cai, não diz que ele cai do cavalo, fala só que ele cai e ele levanta cego. Né? Ele vê uma luz muito forte, ele escuta claramente a voz de Jesus, uma luz muito forte, aquela luz cega Paulo, ele é levado para uma casa e no dia seguinte Deus levanta Ananias para ir lá orar por Paulo, para ele ficou cego por 3 dias, então não foi no dia seguinte, 3 dias depois, para ele orar por Paulo, que Paulo seria curado. E Ananias questionou para Deus, como se Deus não soubesse, né? Como se o Senhor não soubesse. Aqui, o senhor sabe? Não, senhor. É ele aí que anda matando a gente. Oi? Eu vou ter que ir lá orar pelo meu perseguidor para as escamas caírem dos olhos dele, né? E o Senhor fala assim com Ananias: eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ali começou uma história maravilhosa da qual nós somos fruto. O apóstolo Paulo furou a bolha do judaísmo. E ele sai, então, de Israel, ele se prepara, ele se converte. No mesmo momento que ele foi curado dos olhos ali, ele foi batizado, né? E ele começou a testemunhar de Jesus. Ali mesmo, em Damasco, ele começou a testemunhar de Jesus, falando que ele é o Messias. Então, gerou muita desconfiança, muito estranhamento, mas depois ele se preparou, ele buscou mais a Deus, até ele começar oficialmente a sair do seu lugar de conforto e ir em busca das pessoas que não conheciam. A princípio, ele pensou que ia para os judeus. Onde ele chegava, ele procurava uma sinagoga. E ele começava a ensinar nas sinagogas. Mas depois, logo ele entendeu que o Senhor estava levantando ele para os judeus. Pedro já estava cuidando para os gentios. Pedro já estava cuidando dos judeus. O evangelho estava sendo propagado através dos outros apóstolos, né? Tiago, irmão do Senhor. E o Senhor estava fazendo grande obra. Estava tendo perseguição, e quanto mais perseguia, mais a igreja crescia, porque espalhava. Então, às vezes, a gente pensa assim: nossa, o Senhor está me movendo do meu lugar de conforto, mas é para a glória dele. Está te tirando do seu lugar de conforto para cumprir o plano dele. O lugar de conforto, gente, mantém a gente acomodado e aleijado espiritualmente. Se o Senhor Deus não poupou nem o seu próprio filho Jesus, por que a gente acha que a gente vai ser poupado do sofrimento? Se ele moeu o próprio filho dele para a gente ter vida, por que a gente acha? De onde a gente tirou esse evangelho raso que fala que você só vai ter felicidade e que Deus vai cumprir todos os seus desejos como se ele fosse o gênio da lâmpada? O exemplo que a gente vê aqui é outro bem diferente. O apóstolo Paulo, das 21 cartas do Novo Testamento, ele escreveu 13. Então ele não apenas furou a bolha do judaísmo apresentando o evangelho aos gentios, mas ele também escrevendo cartas, e eu acho que ele também não fazia ideia, escrevendo cartas para aquelas igrejas que ele havia fundado, para aquelas igrejas que ele cuidava, para aquelas igrejas que ele orava por elas. Ele estava moderando a gente, a igreja do século XXI. 20 séculos depois, as palavras do apóstolo Paulo nos apresentam a graça, o plano de salvação. Por onde que a gente ficou sabendo disso? Por Paulo, pelas cartas de Paulo. A salvação não é por mérito, não é pela lei. Qual foi o papel da lei? Tudo isso Paulo vai ensinando. E enquanto ele ensinava as igrejas aqui na Ásia, a gente está aprendendo 20 séculos depois. Essa é a palavra de Deus viva e poderosa. É impossível, gente, que a Bíblia não seja um livro sobrenatural.
É impossível que a Bíblia não seja um livro inspirado por Deus. Então nós vamos caminhar aprendendo com esse homem. Mas antes de nós orarmos para encerrar, eu queria ler com vocês o que ele mesmo conta para a gente. Eles são hebreus, os tais dos apóstolos. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Eu tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Que a gente, ouvindo um pouquinho do que ele passou, que a gente dê uma olhada generosa para a vida que a gente está levando hoje. Feche os seus olhos. Eu quero que você reflita sobre o que você veio buscar aqui. Paulo vai te inspirar, vai te cutucar, vai te desconfortar. Mas eu quero te dizer que isso produz vida. Quando a azeitona é esmagada, ela libera óleo bom, azeite. Eu quero te dizer, eu não sei o que você está passando, não sei como é que você chegou aqui, as dúvidas do seu coração, às vezes até a bronca com Deus. A gente tem bronca com Deus. Senhor, por que o Senhor está me respondendo? É tempo de você se desarmar e de você se prostrar e de você ir para o altar. O altar não é um lugar de glamour. O altar não é palco. O altar é lugar de morte, lugar de sacrifício. Muitas pessoas falam, eu quero estar no altar. Não sabe o que está falando. O altar é lugar de sacrifício. Então que você nesse momento, numa oração silenciosa, é você e Deus agora, é o seu tete a tete com Deus. A Ruth e o Arthur vão ministrar uma música sobre nós. E enquanto eles ministram essa letra, deixa ela ministrar também ao seu coração, mas também fale com o Senhor o que você precisa falar. O Senhor, quantas vezes eu reclamo da minha leve e momentânea tribulação, eu quero ser aperfeiçoada, Senhor. Eu quero ser aperfeiçoado no cumprimento do propósito que o Senhor tem para mim. Mesmo que não seja algo tão grande como aquilo que o Senhor usou o apóstolo Paulo para manifestar, para fazer, eu quero ser fiel nas pequenas coisas que o Senhor espera de mim, que o Senhor me ordena fazer. Eu quero ser obediente nas menores coisas. Vamos ter um tempo de oração e de meditação nessa palavra. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me
Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar, que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar, lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar, que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Se você desejar elevar a sua voz em oração, faça aí do seu lugar. Eleva o Senhor a sua voz em oração. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite. Te louvamos porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Te louvamos, meu Pai, por essa oportunidade, a qual Você tem nos dado, de estar junto aqui, Deus, como igreja, como parte do Senhor. Para te louvar, Senhor. Obrigada. Te render graças, porque Tu és Deus. Obrigada. Nos ensina, ó Deus, a cada dia, meu Pai, a caminhar como do servo, apóstolo Paulo teve, Deus. Ó Pai, a coragem, meu Pai. Ó Deus, de enfrentar, meu Pai amado, todo o trajeto, meu Deus. Com sofrimento, mas por amor a Ti, Deus. Por amor ao Teu Evangelho, Pai, que nós possamos também, ó Deus amado, ter isso nos nossos corações, ser fervorosos, meu Pai, na Tua palavra, meu Pai, na caminhada, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser aqui, meu Pai, com nossas experiências, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai, alinhar, meu Pai, os nossos corações diante do Senhor, e saber e reconhecer que a soberania, meu Pai, que a glória e o louvor pertence somente a Ti. Nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, de servos, meu Pai. Ó Deus, com o coração voltado a Ti, com amor, com gratidão, de ter essa oportunidade, meu Pai, de proclamar a Tua glória até os confins da terra, Senhor. Sabendo, meu Pai amado, que o conhecimento vem do Senhor. Meu Pai, nesta oportunidade estamos aqui, meu Pai, para conhecer e entender os planos a qual o Senhor tem para as nossas vidas. E assim nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos no Teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória seja lá, Nós vamos nos levantar agora e ir para os nossos quartos. Mas deixa o Espírito Santo continuar ministrando o seu coração. Não feche a porta. E a partir de agora, eu gostaria que você orasse pelo seu companheiro de quarto.
Então, você que está compartilhando o quarto, mesmo que sejam os cônjuges aí, eu preciso que cada um ore pelo outro até o nosso último dia. Ore pelo outro, pergunta para o outro se tem alguma necessidade específica. Ore pela família dessa pessoa que está dividindo o quarto com você e ore por ela, enquanto ela faz o mesmo por você. Amém? Levando as cargas uns dos outros. Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, vamos para os nossos quartos, descansar, dormir, para amanhã cedo a gente estar com a pilha toda. Em nome de Jesus.